Olá, Câncer! Vamos para mais uma leitura semanal de vocês. Mas lembre-se, claro, que são leituras de energia coletiva e intuitiva. Então, só pego que for para vocês, combinado? Vamos lá. Que esta leitura abra apenas o que está pronto e proteja o que ainda não é tempo. Energia principal para Câncer. A temperança, paciência, né, Câncer? Energia principal, né, Câncer? É um momento aqui que eu preciso ter paciência. Tem algo aqui que vocês estão trabalhando, tá? Afinco ou tentando alcançar algo. Adequem, tá? Tem um 9 de paus no fundo que me diz o que é algo que tá. Vocês estão bastante cansados, tá? Que está exigindo resiliência de vocês. Porém, tá um 9, tá Câncer. Então, assim, eu estou quase alcançando algo. Então, ainda preciso ter paciência com esse processo, tá? É o temperar, né? Então, eu preciso temperar e continuar sendo resiliente, tá? Não deixar que nenhum medo me pare ou a minha falta de paciência, tá? Essa temperança aqui também me diz que é um momento que eu preciso também filtrar, ok, o que tá vindo de fora, que tá entrando na minha energia, que pode estar me desgastando ao extremo, tá? Eu preciso passar um filtro aqui para não me conectar também, não absorver tudo. Ok, você também podem estar absorvendo muitas coisas aqui que não é para você está absorverem, então eu preciso dar um filtro aqui, fazer um filtro das coisas. Ir pra cima, assim, do que eu quero com comprometimento, tá? Mas com um equilíbrio também, saber dosar as coisas, tá, pessoal? Aqui também, tá, Câncer, se eu olhar para outro viés, vocês recebendo mais um gás, tá? Vocês podem, tem aquele 9 de paus, podem estar se sentindo muito cansado, então tem essa temperança aqui também, eu tô sentindo ela como uma... esqueci o termo agora, eu ia usar revigorante, tá? Pra revigorar aqui vocês. E uma cura, digamos assim, tá? Pra vocês conseguirem continuar aqui batalhando pelo que vocês estão empenhados, tá, pessoal? Que precisa de atenção na energia de Câncer. O eremita, interessante, outro arcano maior. E um 7 de copas. Como tá vendo esse 7 de copas nas leituras? Então, assim, Câncer, realmente, tá? Eu preciso filtrar. Tem muita coisa aqui que eu preciso filtrar, tá, pessoal? Que tá entrando no meu campo, na minha energia. E a Dequin, que seria isso? O que eu tô também dando foco, tá? O que eu tô aqui focando, lembrando que a gente dá foco cresce. Então, assim, 7 de copas, né? Eu preciso filtrar e entender que nem tudo que está disponível é pra mim, que nem tudo que reluz, o famoso aqui, que nem tudo que reluz é ouro. Parar aqui, de repente, de insistir em algo que não é mais pra mim, ok? Esse espelho aqui do lado dela todo quebrado, se vocês olharem, tá? Tem um eremita, né? Que me vem de novo, tá? Com essa mão aqui dela, essa coisa de cura, tá, pessoal? Façam check-ups, tá, Câncer? Se vocês precisarem aqui. Então, assim, pessoal, o que vocês precisam de atenção? Vocês precisam de um momento aqui de introspecção, tá? Tem muita coisa aqui que vocês estão absorvendo, que vocês estão dando foco, que não é pra dar.
Eu preciso desse momento comigo para equilibrar as minhas energias, tá? E tomar decisões mais assertivas, porque aqui tem decisão, tá? Tem algo aqui que vocês vão precisar se decidir. E aqui tem possibilidades, aqui não é só uma, tá, Câncer? Mas eu preciso saber, o que eu falei, nem tudo, só porque tudo está disponível para mim, não quer dizer que seja, tá? Que vai me fazer bem. Eu preciso olhar além do que está sendo mostrado, tá? Além do que está na superfície. Então, assim, eu preciso ter um olhar mais profundo aqui de algo, tá? Por isso, esse momento importante aqui de, nem que for, sei lá, 10 minutos, pessoal, 15, com a própria energia de vocês, para vocês conseguirem aqui se conectarem mais, tá? E tomarem decisões mais assertivas, que tem muita informação aqui, tá? Eu estou sentindo essa coisa de muitas coisas. E vocês, assim, estão tendo dificuldade, tá? De separar aqui, de olhar além do que está sendo mostrado, tá? Do óbvio. O que Câncer precisa nutrir? Interessante. 9 de espadas no fundo. E o 10 de pedras, que é o 10 de ouros. Então, assim, Câncer, primeiro de tudo, realmente, tá? Aqui vocês precisam de um momento, tá? Sozinhos, para se reconectarem com algo mais elevado também, tomarem decisões mais assertivas, tá? Eu preciso aqui, tá, pessoal? Proteger mais meu campo, aqui eu tô falando de uma forma mais espiritual, tá? Meu campo psíquico, a minha mente, ok. Preciso fortalecer aqui a minha mente, tá, Câncer? É o que eu preciso nutrir aqui, não deixar qualquer informação aqui entrar, tá? Olhar o que eu tô dando foco, tá? Do que eu tô assistindo, o que eu tô dando uma foco na minha vida, do que eu tô me alimentando, quais são as informações das pessoas, tá? Que eu tô deixando entrar, tá? Então, assim, vocês podem estar com dificuldade de dormir, sofrendo de ansiedade aqui, ok? Medos, né? Do que não vão conseguir algo, medo de não dar conta aqui, tá? Se tentar. Então, eu preciso trabalhar, tá? Eu preciso fortalecer aqui a minha mente, tá, pessoal? Tem um 10 de ouros, né? Que tá ligado à nossa ancestralidade, tá? E, então, o que me diz também? Isso pode ser um padrão, tá? Se olhar primeiro por esse viés. Parar de nutrir também, tá, pessoal? Focar só no negativo, sabe? Você só olha pelo copo menos cheio. Então, assim, eu preciso trabalhar isso, tá? E olhar as coisas de um ponto de vista mais otimista, tá? Eu sei que às vezes é muito difícil, tá, pessoal? Dependendo da dinâmica. Mas, assim, ficar olhando também só o copo mais vazio aqui não vai resolver, ok? Então, assim, eu preciso fortalecer a minha mente, ok? Preciso lidar aqui com condicionamentos que vêm na minha ancestralidade. Preciso aqui, tá, Câncer? Olhar, dar foco além da matéria, tá? Eu preciso aqui me conectar com algo mais... fugiu a palavra... algo superior, tá? Vocês podem estar muito focados no campo material, tá? Pra, de repente, não trabalhar certos sentimentos, não olhar para certas coisas. Então, assim, é um foco, né? Muito só na matéria aqui. Esse 10 de ouros também, o que me diz, né, pessoal? Além disso, eu tá tentando tirar meu foco de coisas que eu preciso olhar, tá? E só focando na matéria aqui, tá?
Aqui também pode ser um sonho, tá? Que vocês querem e vocês podem estar deixando para depois. Aí a Dequeen, que seria esse sonho, tá? Pode ser aqui desde construir uma família, tá? Um emprego, aquele emprego realmente que vai me proporcionar tudo que eu quero. Afinal, um 10, tá? Que é um 10 de ouros. Aqui, se eu olhar para outro viés, também tá pedindo para vocês nutrir, estarem mais próximos aos familiares de vocês, ok? O apoio aqui que vocês têm, sim. Vocês podem estar achando que não tem apoio aqui, tá? Então, assim, eu preciso estar mais próximo das pessoas ali que eu sei que me amam, tá? Pode estar nesse sentido também. Vocês podem estar muito focados em outras áreas e pode estar deixando de lado, tá? A entender aqui também, tá, Câncer, que tudo é um processo, que eu não tenho como começar de cima algo, é os degraus, tá? Então eu preciso treinar essa minha paciência, tá? Para alcançar o meu 10. Desafio da semana para Câncer. Caiu bem aqui, ó. O que precisa de atenção. 2 de ouros. Lembra que eu falei que vocês aqui precisam ter paciência e que vocês estão lidando com muitas coisas? 2 de ouros, né, Câncer? Então, assim, 2 de ouros, tá, pessoal? Que é uma carta, primeiro, que eu estou tentando levar várias coisas, estou tentando equilibrar, né? Tentando me equilibrar em algo, seja tentando equilibrar, fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Aqui, antes de tudo, eu preciso focar, tá? Se tem algo aqui que eu quero fazer fluir, por exemplo, se é um estudo, não dá pra pegar várias coisas sobre esse assunto e querer aprender ao mesmo tempo. Tem que ser uma de cada vez, tá? Porque aqui eu vou ficar sobrecarregado, que tinha aquele 9 de paus. E mais esse 2, tá? Eu não vou conseguir dar conta, ok? Eu preciso aqui filtrar, tá? De novo, tá vendo muito essa palavra pra mim, que vocês estão precisando filtrar as coisas, tá? E outra, né, Câncer? Vem oportunidade, vem desafios, eu vou precisar tomar uma decisão aqui que não vai ser fácil. Tem o Merlin aqui, né? Então, assim, eu já tenho tudo que eu preciso, que é o louco, tá? Mas o que ele me vem? Ele me vem muito como a energia do mago também, tá? Nessa carta. Porque, assim, tem a oportunidade aqui que vai se apresentar, tá, Câncer? Mas vocês vão precisar se decidir se vocês vão se jogar ou não, tá? Isso vai trazer, provavelmente, insegurança pra vocês, tá? Porque tá como desafio. Vocês aqui vão ficar em dúvida. Vocês vão ficar divididos, tá? Pode ficarem divididos entre uma coisa ou outra. Então, assim, eu vou precisar de coragem, entender que eu não tenho como ver todo o caminho, tá? Se eu olhar para outro viés aqui, tá? Além de falar de uma nova oportunidade aqui surgindo, um novo caminho, que vai ser um desafio para mim essa semana. É um momento aqui que eu também preciso cortar essas distrações, tá? Que tá tirando o meu foco e eu não estou conseguindo fazer o que eu preciso, tá? Vocês viram que caiu bem aqui, né? Então, assim, vocês muito distraídos, tá? Essa dificuldade aqui também de fazer um planejamento das coisas, tá? Eu preciso me planejar aqui, tá? Câncer, para eu conseguir ter uma organização para alcançar o que eu quero, ok? Então, assim, por isso vocês precisam desse momento, tá, pessoal? Vocês precisam filtrar muita coisa aqui. E vocês estão tendo dificuldade aqui de ter organização. O que vai resolver para Câncer essa situação? Virou, desvirou. Veio a justiça, vamos ver a outra que virou, desvirou. Câncer.
3 de copas. Ó, 2 de ouros de novo, Câncer. Primeiro de tudo, Câncer, palavra-chave realmente, tá? Organização. Confirmou a energia que eu tava, a última energia que eu falei que é desse louco aqui, tá? Estão muito distraídos, tá, pessoal? Vocês não estão conseguindo dar foco, tá? Tudo aqui tá distraindo vocês, ok? O louco nessa energia mais sombra, tá, pessoal? É uma pessoa que tá muito presa em hobbies ou quer se divertir, não tá pensando muito no futuro, tá? Tá muito distraída, ainda mais que essas outras energias aqui, tá? Que tá pedindo aqui esse momento de introspecção. A vocês aqui precisando se ouvir, tá? Então, assim, confirmou, tá? Esse 2 de pedras aqui no fundo de novo com essa justiça. A justiça fala justamente disso, tá? Uma das nuances que eu tava falando pra vocês. É justamente essa organização que eu preciso ter, tá? Foco. Qual é o meu objetivo aqui maior, tá? Não adianta tentar fazer funcionar várias coisas e me sentir sobrecarregado, cansado. Aqui vocês estão desperdiçando energias, tá, Câncer? Por isso vocês estão naquele 9 de paus. Vocês estão tentando fazer uma coisa funcionar de várias formas ou tentando aprender várias coisas ao mesmo tempo. Aí adequem, tá, pessoal? Para outra dinâmica. E vocês não estão conseguindo o resultado que vocês esperam e estão ficando sobrecarregados. Então, primeiro de tudo, né, o que eu falei. Preciso ter organização e planejamento. Preciso aqui agir com racionalidade. Qualquer decisão aqui também que eu preciso tomar, eu preciso agir racionalmente, tá? Fazer aqui os acordos que eu preciso. Ok? Que pode ser que essa semana vocês precisem fazer alguma espécie de acordo, tá, Câncer? Aí adequem, tá? Pode ser qualquer acordo aqui, tá? Com alguém. Aqui também pode ser algum contrato vai surgir, tá? Esse louco aqui que vai iniciar e vocês vão precisar tomar uma decisão se ficam em um local, se aceitam outra coisa, tá? Ou se vendem algo, adequem, tá? Tudo que envolva contratos de forma geral pode ser isso também. Mas estou sentindo mais forte a outra energia, tá? Para a maioria de organização, realmente, que vocês precisam dar uma filtrada aqui. Lembrando que isso é o que vai resolver, tá, pessoal? O que é espiritualidade? Eu nem cortei, ó, Câncer. Vocês estão com pressa, tá, Câncer? Vocês viram que eu nem cortei, né? Eu embaralhei rápido. Então, assim, primeiro, calma. Temperança também pede calma, tá? E paciência, como eu falei. Não adianta pular etapas, tá, pessoal? O que a espiritualidade está preparando para Câncer? Ó, veio bem aqui, ó. O 10 de ouros. 2 de espadas com 7 de ouros. Então, assim... Câncer, vem colheita, tá? Colheita de vocês vem. Porém, é o que eu falei, ainda requer paciência, tá? Vocês precisam ter calma, tá? 7 de ouros aqui no fundo. Eu preciso ter calma, eu preciso continuar trabalhando. 7, tá, pessoal? A energia que eu tô quase alcançando essa colheita, mas ela ainda não tá pronta. O julgamento também fala das nossas colheitas, tá? Julgamento não, a justiça também fala. Porém, conforme o nosso plantio, né? Então, assim, vem algo bom, vem um 7 de ouros. Porém, eu preciso ainda ter um pouco de paciência com esse processo, tá? Então, assim, o que me diz, né? O que a gente está preparando? Que essa colheita vem, tá? Essa colheita é de vocês, mas vocês precisam ainda se organizar aqui e tomar decisões, tá, Câncer? Tem decisões aqui que vocês precisam tomar. Então, assim, vocês ainda podem não estar vendo os frutos dessa colheita. Tem esse 2 de espadas, então o que me diz? Que literalmente é algo que vocês ainda podem não estar vendo, tá? E podem estar um pouco descrentes dessa colheita, mas aqui tá confirmando que ela vem, tá?
caiu aqui também, né? Nesse 10. O que é o que eu preciso nutrir, né? Então, assim, aqui, tá? A espiritualidade também tá abrindo os olhos de vocês, tá, pessoal? Para padrões aqui que vocês poderiam estar presos, tá? É vocês aqui, né, acreditando mais no valor também de vocês, nas capacidades, parando de duvidar tanto, né? O 2 de espadas, eu sempre tô duvidando muito, duvidando de mim, tá? Tendo uma dificuldade de ter uma autoconfiança aqui, então é isso melhorando, tá? O que é muito bom. Vocês aqui conseguindo realmente se enxergar, tá? E conseguindo tomar decisões aqui mais assertivas, né? Cortando o que precisa ser cortado. Aqui também, se olhar para outro viés, tá, Câncer, a espiritualidade fazendo vocês enxergarem algo aqui que tem a ver com o campo familiar, tá? Pode ser outra coisa, além do que eu falei. E o que me diz aqui, né, caindo em cima, aquela energia também, tá? Que eu vou conseguir chegar a esse 10 de ouros. Mas eu preciso continuar nutrindo, né? Essa colheita não tá pronta ainda, ela tá quase, tá? Conselho final para Câncer. Ai, Câncer, temperança de novo, Câncer. E o 4 de ouros, né, Câncer? Foi falar de crenças e veio uma carta que fala de crenças limitantes, né? Preciso soltar, né, pessoal? Preciso trabalhar o desapego, abranger o meu olhar aqui, tá? Lembra que eu falei que aqui é a espiritualidade expandindo o olhar de vocês, tá? Parando de duvidar tanto de si, das capacidades. O 4 de ouros, tá? Eu tenho uma mente muito rígida, enraizada. Então, eu geralmente fico no mais do mesmo, porque acredito que isso essa zona de segurança que é seguro. Tem essa dificuldade de me jogar, tá? No que vai se apresentar de novo. Então, assim, primeiro, preciso soltar. E me diz aqui também, né, que tem uma cura sendo trabalhada nesse sentido que eu já tinha falado aqui, tá? Ancestral. Padrões aqui. De escassez, não merecimento, de apegos. Eu parando de valorizar o que não é para ser valorizado, tá? Eu entendendo aqui que eu consigo mais, que eu consigo sair de uma zona de proteção que eu me coloquei, ok? Então, assim, aqui realmente tem algo que vocês precisam soltar, tá? E adequem o que é isso, tá? Falei, pode ser um lugar, pode ser uma dinâmica, pode ser um padrão, tá? Que aqui tem. Eu precisando aqui também renovar meus conhecimentos, tá, Câncer? Parar de insistir em algo, tentar fazendo fluir da mesma forma. Eu preciso tentar novas abordagens aqui, ok? E a temperança, né, de novo aqui pra vocês. Vem relembrando, né, que eu preciso ter paciência. Preciso temperar as coisas. Preciso um momento que eu preciso ter calma. Caiu bem em cima do eremita, né? Então, assim, eu realmente preciso desse momento comigo, tá? Um momento que vai me trazer mais paz, calma. Um momento de introspecção, ok? Aqui também reforça aquela energia, tá? Façam check-ups. Ok, Câncer, se vocês não estão em dia. Ter paciência, né? Com o meu processo. Entender que cada um tem seu tempo, né, pessoal? Pra finalizar, tá, Câncer, eu vou tirar uma carta pra vocês com o oráculo dos arcanjos. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar, pessoal.
Lembrando que a interação de vocês é sempre muito importante, ok? Se não quiserem escrever nada, podem colocar qualquer símbolo, tá? Um coração, uma chave ou qualquer outra coisa. Uma carta para Câncer. Caiu bem aqui. Caiu o arcanjo Ariel. Prosperidade. Suas necessidades materiais são fornecidas conforme você segue sua intuição e manifesta seus sonhos em realidade. Então, assim, pessoal, aqui tem esse 10, né, que tá nutrindo, e tinha ficado o 7 de ouros que eu falei pra vocês. Tem uma colheita que vem, tá? Mas eu preciso trabalhar aqui essa mente, tá? De escassez, de achar que eu não vou conseguir, que eu não vou dar conta. Eu preciso aqui fazer movimentos, que eu falei, aquela outra energia do louco, tá? Pode ter oportunidades aqui que vão surgir, que tá como no bloqueio, essa dificuldade de soltar aqui o que eu considero seguro, tá? Sei lá, vou dar um exemplo, né? Eu tô no trabalho mal há tempão, dá um exemplo de trabalho. Aí surge uma oportunidade muito melhor pra mim, só que eu tenho medo de me jogar porque eu vou pensar, e se eu for para esse trabalho eu não conseguir ficar lá, tá? Então, assim, é bem o 4 de ouros, tá? Essa energia, esse pensamento. Então, assim, pessoal, eu preciso dar esse salto de fé, né? Preciso acreditar em mim antes de tudo, tá? E aqui vocês estão sendo intuídos, por isso tá pedindo esse momento de introspecção, tá? Vocês precisam filtrar muita coisa, precisam se ouvir, ok? Olha como essas cartas aqui. Ela aqui tá com essa luz imensa nas mãos, né? Aqui tem uma no peito do arcanjo e aqui na cabeça também. Vamos ver o que ficou no fundo pra vocês. Essa carta veio pra Gêmeos, tá? Arcanjo Uriel. Brilhante ideia. Sua ideia é divinamente guiada. Por favor, tome medidas para torná-la realidade, sim. Então, assim, pessoal, vocês já podem estar com alguma ideia, tá? Mas aquela coisa, eu preciso ter essa organização, tá? Botar minha energia nos lugares certos e parar de desperdiçá-la. Então, assim, tem algo aqui que vocês já estão sendo intuídos, tá? Que vocês já podem estar trabalhando nisso, que vai dar muito certo. Aí a Dequeen, tá, pessoal? Pode ser financeiro, pode ser outra coisa, ok? Acho que vai ser muito bom, mas eu preciso acreditar mais em mim, ok? Ok, Câncer, essa foi a leitura pra vocês. Até a próxima.